Olá, sexto ano, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje vamos fazer a correção dos exercícios de texto narrativo 3, na página 81, nosso livro do segundo bimestre. Para finalizar, o nosso livro do segundo bimestre, vamos responder a questão de número 1. No conto, é possível notar referências aos contos de fadas tradicionais. Por quê? Número 1, opção C, conta com personagens característicos desse gênero, como a princesa e o rei, a rainha, o príncipe. Número 2, quando se pensa em histórias de princesas, há sempre uma expectativa com relação ao desenrolar da história. No caso do conto de Ana Maria Machado, essa expectativa é quebrada. Explique qual era o desfecho esperado para a história e qual foi a situação que rompeu com essa expectativa. Número 2. Então, a resposta da número 2 é: esperava-se que a princesa se apaixonasse pelo príncipe, se casasse e vivessem felizes para sempre. A expectativa é quebrada quando a princesa não aceita a decisão do pai e diz que só se casará com quem e quando ela quiser. Número 3. Qual o espaço em que se passa a narrativa? Transcreva trechos do conto que comprovem a sua resposta. Passa-se em uma aldeia. Aí o trecho é: no dia seguinte, a novidade da aldeia era a chegada de um príncipe vindo de terras distantes, a todo galope em seu veloz cavalo. 4. É possível saber em que época exata se passa a história? Transcreva do texto um marcador temporal. Um marcador temporal. A número 4, a resposta é: não é possível identificar a época exata do texto, mas vem escrito assim no trecho, no dia seguinte. Então, esse no dia seguinte é um marcador temporal. Nós não temos como saber exatamente quando foi. Número 5. O discurso da princesa contrasta com elementos presentes no conto. Assinale a opção que aponta esse contraste. Número 5, opção D. A presença de monstros, a autonomia da princesa. 6. No primeiro parágrafo, há um exemplo de um marcador temporal. Qual é ele? Número 6 é outro dia. 7. Em relação ao segundo parágrafo, assinale as alternativas que apresentam exemplos de marcadores temporais. Aí os dois exemplos foram 2 ou 3 dias e na semana. Número 8. Substitua o marcador temporal do primeiro parágrafo por outro com valor semelhante. Um dia qualquer. 9. Na semana seguinte, a empregada me chamou a atenção. O marcador temporal sublinhado constitui marca de... No caso, esse marcador temporal que está sublinhado é na semana. E a opção E, tempo cronológico. Número 10. Em relação ao foco narrativo, nesse texto, aí tem para vocês marcarem, da pergunta de número 10 é a opção D. Número 11. Ao longo da trama, os personagens, o novelo de linha e a agulha demonstram que... Opção C. Encenam uma luta de vaidades. 12. Vocês vão ler a passagem do texto. E a pergunta é: nessa passagem são trechos que especificam tempo. Aí, número 12 é a letra D. Número 13. Considerando-se o modo de composição dessa narrativa, constata-se que o espaço da trama, que simboliza a importância exclusiva da linha, é... Número 13, letra D. 14. Quanto ao gênero textual, esse texto é... C. Uma fábula. Leia este trecho do texto. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiente murmurou a pobre agulha.
A palavra não pode substituir o termo destacado por alterar o sentido original desse trecho. É número 15, opção B. Outro sim. Vamos para a pergunta de número 16. A pergunta é... Tem um trecho, né? Cecília Meirelles, lembro-me, porém, vagamente de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, e aludiam a um cometa. Essa lembrança, número 16, opção B. 17. No primeiro parágrafo, a frase "nada disso se entendia comigo" pode ser traduzida por opção D. O espanto e o medo provocados pelo pronúncio do fim do mundo eram construções de imagens e sentidos dissociados do universo infantil. 18. Nas correlações de significados entre o ponto de vista dos adultos e da criança, pode-se concluir que o cometa, número 18, opção E. 19. A construção imaginária da tragédia anunciada, que poderia ser provocada a partir da passagem do cometa, adquire essa perspectiva, número 19, opção A, no ponto de vista catastrófico dos adultos. 20. Sobre o tempo no texto é incorreto, opção B. A autora faz um flashback de uma situação do passado. Vamos agora, pessoal, para a correção sobre a acentuação gráfica, que foi o que estudamos na aula passada. Número 1. O humor da tirinha se constrói a partir de uma associação que o personagem vândalo faz entre a palavra espelho e a palavra feiura. Entende-se que vândalo, número 1, opção B, ironiza o amigo depreciando a sua aparência. 2. Segundo as informações do primeiro quadrinho, assinale a palavra que sofre as mesmas alterações com relação à acentuação gráfica. Número 2, opção A. Baiuca. 3. A palavra juiz, no singular, não recebe acento, como mostra o exemplo. Já no plural, juízes é acentuada, tal como se percebe no exemplo 2. Explique por que isso acontece. A número 3, porque só acentuam-se o I tônico dos hiatos seguido de S ou quando permanecem sozinhos na sílaba, como eu expliquei para vocês na aula passada. Número 4. Essa pergunta da número 4 até a número 20, elas são todas múltipla escolha. É só vocês marcarem no livro de vocês, tá? Com atenção, conforme está escrito aí. E vamos falar um pouquinho hoje sobre crônica narrativa. A crônica é um termo originado no grego cronos, que significa tempo. É um gênero narrativo comum no ambiente jornalístico. É muito utilizado em jornal. Além de narrar fatos históricos em ordem cronológica, também trata de temas da atualidade e por isso está intimamente relacionada com o contrato no qual foi produzida. A crônica narrativa apresenta as ações dos personagens em tempo atual e em um espaço determinado. Ou seja, a narrativa crônica ela é utilizada em tempo real, naquele momento ali, né? E dentro de um espaço específico, determinado. E possui uma linguagem bem simples e direta. É a nossa linguagem do dia a dia, né, gente? Utilizando muitas vezes o humor e a ironia para manter a atenção do leitor. Além do mais, podem apresentar o discurso direto, que está errado aí, que o corretor descreveu errado, mas é discurso direto, reproduzindo as falas dos personagens, tá? É um discurso direto, por possuir uma linguagem direta e muitas vezes simplificada. Este gênero textual se aproxima-se do leitor. No que se refere à sua composição, os principais elementos da crônica narrativa são enredo, personagens, o tempo, o espaço e o foco narrativo, tá? Que já falamos também sobre isso.
Vocês vão responder os exercícios da página 17 a 21. Vamos falar um pouquinho também sobre pronomes. O pronome é uma classe de palavra variável, que tem como função substituir ou acompanhar o substantivo. Por exemplo, Rafaela passou na prova, pois ela é muito estudiosa. Para não precisar falar novamente o nome Rafaela, porque ficaria Rafaela passou na prova, Rafaela é muito inteligente, muito estudiosa. Para não precisar ficar repetitivo, utilizamos o pronome ela. Temos outro exemplo também. Meu carro foi rebocado. Meu é para não precisar falar o meu nome, né? O carro de Carlos foi rebocado. Aí a gente coloca meu. É um pronome também, um pronome de posse. Pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo, já diz o nome. Já o pronome adjetivo é aquele que acompanha e modifica o substantivo. Pronomes pessoais são aqueles que indicam as três pessoas do discurso. Por exemplo, eu, nós, tu, vós. Aí, nesse caso, esse nós está no plural. Esse vós está no plural. Ela, ele, ela, eles, elas no plural. Pronomes do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito, falando da pessoa mesmo, tá? Eu, aí fala de você, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Por exemplo, eles dançaram a noite toda. Esse eles é um pronome do caso reto. Pronome do caso oblíquo. Aqueles que funcionam como complementos. Por exemplo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, se, lhe. Esse se tá repetido, mas é um só. Lhe, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, leis. Por exemplo, devo-lhe muitas desculpas. Esse devo-lhe tá complementando, né, ao devo. Os oblíquos átonos não têm funcionamento independente na frase. Sempre se apoiam em outras palavras, nunca sendo antecedidos de preposição. Tá? São eles: me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e leis. Por exemplo, contou-me apenas a verdade, mais nada. Esse contou-me, esse me é um pronome, né, oblíquo átonos. Eles sempre vão se apoiar em outras palavras, tá? Tá se apoiando no contou. Já os oblíquos tônicos possuem funcionamento independente na frase, sempre sendo antecedidos por preposição. E eles são mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles, elas. Por exemplo, fez para ti uma refeição leve. Os pronomes oblíquos tônicos, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, já denotam semanticamente companhia perante as palavras do discurso. Emprego dos pronomes. Os pronomes pessoais eu e tu nunca serão regidos por preposição. É preciso substituí-lo pelas formas mim e ti. Como no exemplo: espere mim e o porteiro. Não tenho nada para ti. Tá? Então foi substituído esse eu e esse tu por mim e por ti. Os pronomes o, a, os, as assumem as formas lo, lá, los, las após as formas verbais terminadas em R, S ou Z, suprimindo as letras finais dos verbos. Por exemplo, preciso terminar a lição. Preciso terminá-la. Então, trocamos esse terminar a lição, para não precisar falar a lição novamente. Preciso terminá-la. Com as formas verbais terminadas em som nasal, os pronomes o, a, os, as assumem as formas verbais no, na, nos, nas. Roubaram um cofre na mansão do milionário. Roubaram-no na mansão do milionário. O pronome oblíquo pode ser reflexivo quando se refere à mesma pessoa do pronome reto. Penteei-me para o baile. Penteei a mim mesmo. Os pronomes nos, vos e se são reflexivos recíprocos, quando indicam ação mútua de reciprocidade. Para fazer as pazes, abraçaram-se.
abraçaram um ao outro. Pronomes de tratamento são aqueles que usamos para nos referir às pessoas de maneira formal e respeitosa, a depender de seus atributos ou posições em que ocupam. Por exemplo, em que ocupam na sociedade. Por exemplo, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Majestade. Vocês já devem ter ouvido falar sobre pronomes de tratamento. Então é bem tranquila essa parte. Pronomes e coesão referencial. Os elementos de coesão são usados para estabelecer uma relação lógica entre os elementos do texto ou fazer referência a outros elementos presentes na estrutura textual. A coesão referencial é um mecanismo que contribui para a textualidade, pois conecta diversas partes do texto. Ela ocorre quando um termo que foi citado anteriormente é retomado por meio de outro que o substitui. Ou seja, para não ficar repetitivo, você pode estar usando esse pronome para retomar algo que já foi falado. Por exemplo, Marcelo caiu de bicicleta. Ela, no caso aí é ele, né? Se machucou, que acabou saindo errado aí, mas é ele. Ele se machucou, mas não se feriu com gravidade. Ou seja, esse ele está se referindo a Marcelo, para não precisar falar novamente a palavra Marcelo. Tá? A coesão referencial se divide em diversas formas. Entre elas estão anáfora. Nesse caso, o referente já foi citado no texto, sendo retomado por um elemento coesivo. Pronome, artigo, advérbio, numeral. Por exemplo, minha avó sempre foi muito teimosa. Sempre cuidei dela e tentei mostrá-la o lado bom das coisas, mas nunca me deu ouvidos. Tá? Então, esse dela tá retomando a avó. E esse lá também. Catáfora. O elemento coesivo antecipa o referente. A menina olhou-a e disse: amiga, o que aconteceu contigo? Esse a está se referindo à amiga. No caso, a catáfora, ela antecipa, né? Eu falei para vocês que ela antecipa. Então, essa menina olhou a quem? A amiga. Nem tinha falado ainda, mas já tinha se referido à amiga. Elipse é a omissão de um termo facilmente identificado pelo leitor. Neste feriado, vou aproveitar bastante a praia. Reiteração é a repetição do mesmo item lexical. Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é um responsável por todos. Reiteração vai ter sempre essa repetição. Vocês vão ver muito isso em poemas, né? Em textos que eles vão estar fazendo essa repetição para dar uma ênfase naquele texto. Então, vocês vão fazer os exercícios das páginas 27 a 30. Esse conteúdo que eu dei para vocês hoje já está fazendo parte do segundo bimestre. Leiam bastante, exercitem, façam as atividades para a gente poder corrigir na próxima aula. E hoje eu vou falar um pouquinho também com vocês sobre produção textual, redação. Vou estar tentando explicar para vocês como vocês vão começar a fazer um texto, uma produção textual. Vocês devem começar sempre pensando no tópico frasal, que é dentro da introdução. Tá? Na introdução, vocês vão expor a ideia de vocês e no desenvolvimento, vocês vão defender a ideia de vocês. Na conclusão, vocês vão encontrar uma solução para aquele problema. Tá? Por exemplo, a violência no Brasil. A minha introdução que eu coloquei aqui para vocês foi assim. É notório que a violência no Brasil cresce cada vez mais e mais. Não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Esse é o tópico frasal. O meu tópico frasal, ele teve dois períodos, né? Que é notório e depois não só no Brasil. Foram esses dois tópicos. Vocês podem, depois disso, acrescentar mais alguma coisa. Mas não coloquem muita coisa para não ficar muito longo e a introdução de vocês acabar ficando confusa, tá? Para conclusão, eu coloquei 3 tópicos. Claro que na redação de vocês não vão colocar só esses 3 tópicos direto, mas vocês vão começar colocando a ideia de vocês. Por exemplo, o que vem na minha mente sobre violência no Brasil?
o aumento da fome, da miséria, a falta de auxílio do governo e o crescimento da criminalidade. Vem isso na minha cabeça quando eu penso em violência no Brasil. Por quê? O aumento da fome e da miséria. Muitas pessoas sem instrução, elas vão estar tendo mais filhos, e a miséria vai continuar crescendo, a fome também. E aí eu coloquei esse tópico para vocês poderem estar desenvolvendo, para estar explicando para vocês melhor. O segundo tópico foi a falta de auxílio do governo. Sem o auxílio do governo, não temos como ter acesso ao estudo, não temos como ter emprego, o governo poderia facilitar no emprego. Então, também é um tópico muito importante. E o crescimento da criminalidade, que também gera muita violência. Então, esses 3 itens que eu coloquei, esses 3 tópicos, vocês desenvolveriam, né, numa redação e, no caso, no desenvolvimento, vocês vão explicar, conforme eu falei, dessa forma. O aumento da violência, o aumento da fome e da miséria, a falta de auxílio do governo, o crescimento da criminalidade. E no final, vocês vão colocar na conclusão de vocês uma forma de solução para esse problema, tá bom? Só que vocês não vão fazer esse tema que eu coloquei aí, a violência no Brasil. O tema de vocês, que eu vou pedir para vocês fazerem até 20 linhas, é pobreza no Brasil, que é mais ou menos um pouco parecido, tá? Vocês vão fazer essa produção textual, lembrando que é em terceira pessoa, vocês nunca vão colocar eu acho, na minha opinião, não coloquem assim, é sempre em terceira pessoa, tá? E é isso, até 20 linhas vocês vão entregar na escola junto com o trabalho da aula passada, em folha de caderno mesmo, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Não tem dificuldade nenhuma de fazer produção textual. Eu sei que às vezes a gente não tem ideias, mas vocês podem pesquisar, leiam livros, que aí ajudam vocês a estar fazendo um bom texto, né? Tá bom? Fiquem bem atentos, né, na pontuação, tá bom? Porque aí vai ficar bem bonito o texto de vocês. Obrigada, tá, gente? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.